Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? Que alegria ter a sua companhia para mais esse momento. Lembrando que é todos os dias às 9h30 este tempo devocional. Quero te convidar a pegar a tua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 9. Já chegamos na reta final desta carta e o apóstolo Paulo aqui está nos falando sobre oferta. Ele vai trazer um paralelo com relação à semeadura, como se as nossas ofertas fossem aquelas sementes que nós estamos plantando para um dia colhermos frutos. A lei é muito clara: tudo aquilo que você semear, isso você também colherá. Se você abençoa, você vai ser abençoado. Esta é a dinâmica da vida. Ele começa o capítulo 9 falando que já alertou os irmãos da Macedônia que a igreja de Corinto é uma igreja que participará desta oferta. A igreja em Corinto foi quem se dispôs, que lançou o plano, então, para ajudar os irmãos da Judéia. E eles agora, depois de um ano, estão tendo a oportunidade de arrecadar esses recursos e enviarem. O apóstolo Paulo está indo. E a oração dele para esta igreja, o desejo dele é que eles já tenham arrecadado tudo, para que quando ele esteja lá, eles não sejam pegos de surpresa, arrecadem de qualquer jeito, ou até mesmo com avareza. Então, diante disso, ele começa a nos ensinar algumas lições importantes de como deve ser, então, a nossa oferta. Ele não está nos falando necessariamente de dízimos, nem está necessariamente nos falando sobre ofertas destinadas à igreja, mas ele está nos ensinando uma ferramenta poderosa de generosidade que nos faz abençoar as pessoas que nos cercam, as pessoas que são necessitadas e muitas vezes sim, os irmãos que estão da igreja ou até mesmo o campo missionário. Eu quero te convidar a pegar a Bíblia, abrir junto comigo em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinado em seu coração, não com pesar ou por obrigação, mas Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe sejam acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Paulo ilustra aqui dizendo que as ofertas são uma espécie de semente que nós estamos plantando. Ele nos fala que aquele que semeia pouco, pela lógica, também colherá pouco, mas aquele que semeia muito, este colherá com abundância. A minha oração é que você aprenda o princípio da generosidade. Temos falado isso desde a lição passada. A generosidade nos faz abençoar as pessoas que nos cercam, mas ela garante sim também na nossa vida que seremos abençoados. Aqui não tem a ver com uma barganha com Deus, mas é um sistema que Deus colocou neste mundo, que nós abençoamos e somos abençoados. Dando que se recebe, esta é a dinâmica que foi estipulada. Eu tenho inúmeros testemunhos de quando eu abençoei pessoas, eu fui ricamente abençoado. Não faz sentido você encarar esse texto como um cenário de barganha. Não faz sentido você achar que dando algo ao Senhor, Ele irá te retribuir. Ele já te deu tudo que você precisava antes mesmo de você dar o primeiro passo. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, quem éramos? Eu e você. Nós éramos pecadores, nós nem amávamos o Senhor quando Ele nos amou e se entregou por nós. O que esse texto fala é de uma dinâmica humana. Ele vai nos falar a respeito de abençoarmos as pessoas que são necessitadas. E qual é, então, os princípios que norteiam a oferta? O primeiro deles é que ela deve ser voluntária. Não pode ser por obrigação. Você não pode se sentir coagido em ofertar. Se de alguma maneira você se sente coagido, importunado, obrigado a ofertar, essa oferta já não está agradando ao Senhor. É necessário, então, que você se voluntarie, que o seu coração esteja leve com tudo isso. A segunda dinâmica que nós encontramos aqui é que deve ser proporcional. Cada um dê conforme as suas condições, aquilo que propôs em seu coração. Não faz sentido você participar de cotas, você entrar para ofertar a mesma coisa que os demais, pois as suas condições e o seu voluntariado são apenas seu. Você é que sabe aquilo que é proporcional e o quanto você quer semear e o quanto você quer colher. Então, isso é de cada um. A primeira lição que nós aprendemos aqui, então, é que deve ser voluntário e proporcional.
O texto avança e vai nos dizer também que isso deve ser uma ação de alegria, de desprendimento, de celebração. Quando nós ofertamos, nós não podemos ofertar com avareza, com tristeza, com mesquinharia, achando que estamos perdendo, muito pelo contrário. O convite é que isso traga uma alegria, um regozijo em nosso coração, em sabermos que temos o suficiente para partilhar. Sabe, quando nós abençoamos as pessoas que nos cercam, deve gerar alegria em nosso coração. O quarto princípio é o princípio da generosidade. Eu e você precisamos transbordar. Assim como a graça do Senhor transbordou em nossas vidas, eu e você precisamos aprender a ser generosos. Sabe, é tão bonito quando nós vemos pessoas desprendidas que abençoam as outras. Todo avarento que quer acumular, que quer guardar somente para si, o final dele é ruína. Quem não lembra daquela história onde Cristo Jesus fala sobre o fazendeiro que teve uma grande colheita e disse para si mesmo: o que eu tenho é suficiente para muitos anos. Ele falou que ia construir celeiros maiores, ia beber, ia curtir, e a palavra do Senhor, por meio de Cristo, a este homem foi: louco, hoje pedirão a tua alma. E o que tem preparado para quem será? Não faz sentido acumularmos tesouros aqui nessa terra, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões escavam e roubam. Eu não estou dizendo que você não deve ser previdente, eu não estou dizendo que você não deve ter investimentos, poupança. A única coisa que eu estou te dizendo é que é importante que você haja com generosidade nesse mundo, entendendo que tudo que nós temos passará, ficará. Mas existe um tesouro celestial que vale a pena ser investido. Quando nós investimos em pessoas, nós colhemos frutos. Sabe, a nossa geração é uma geração que investe em coisas e usam pessoas. E está completamente errado. Nós precisamos aprender a amar pessoas e usar as coisas de forma generosa. Eu quero te convidar a participar abençoando pessoas que te cercam. Talvez seja um familiar seu que está precisando de uma ajuda, talvez seja um amigo do ambiente de trabalho, alguma campanha que você viu na internet, ou até mesmo missionários ou na tua igreja, que você tenha o coração predisposto a abençoar de forma voluntária, proporcional, alegre e generosa, pois Deus se agrada daqueles que contribuem com alegria, daqueles que ofertam com alegria. Tem promessas do Senhor. Vamos ler essas promessas? Versículo 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos em todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Olha só que lindo. O apóstolo Paulo fala que até as sementes que nós semeamos, isso quer dizer o quê? Tudo aquilo que nós ofertamos para outro foi dado pelo próprio Senhor. Ele nos dá a semente, ele nos dá o plantio, ele nos dá o pão. É ele que supre cada uma das nossas necessidades. Tudo que eu tenho vem das mãos do Senhor. Tudo que eu sou vem das mãos do Senhor. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos a ser liberais. Nós aprendemos a ser generosos. Nós aprendemos a abençoar as pessoas que nos cercam, pois o que esse texto nos diz é que Deus irá aumentar a semente. O que ele está dizendo? Vai aumentar a tua capacidade de ofertar, de presentear, de ser bênção nas vidas das pessoas. Talvez você diga sempre assim: ah, pastor, eu queria tanto, mas as minhas condições são tão limitadas, é tão difícil. Meu amado irmão, você vai ver que as coisas começam a mudar quando você para de querer só reter, reter, reter e gastar consigo mesmo e passa então a investir na vida das pessoas que te cercam. Não precisa ser valores, não precisa ser bens, pode ser serviços, pode ser atenção, pode ser aquilo que você tem. Comece a ofertar com aquilo que você tem. Não faz nenhum sentido você começar a ofertar sonhando com algo que não tem. Também não faz nenhum sentido você querer dar, como muitos falam aí em igrejas neopentecostais, entregue o seu tudo, meu amado irmão. Entregar o seu tudo com que finalidade? É barganha? É entregando tudo achando que Deus vai te dar alguma coisa? Não faz sentido.
pois Deus não pode ser enganado, não pode ser manipulado, sabe? Seria muito fácil, a gente abriria a mão do que tem na esperança de que Deus nos desse muito mais, mas não é assim que funciona o reino dos céus. Você deve dar com proporcionalidade. Deus tem te dado as sementes, não queira semear mais do que você tem. Não faz sentido você querer semear com as sementes dos outros. Eu e você precisamos aprender a administrar bem o que o Senhor tem nos dado, a mordomia. Muitas pessoas pensam que Deus está incomodado com o que você faz com aqueles 10% que deveria ir para Ele, ou muitos dizem que não deveria dar o dízimo. Sabe o que é que o Deus está preocupado? Com os 90% que você tem administrado. Se você tem administrado bem ou se você tem administrado mal. E o que é administrar bem? Administrar bem é administrar de forma previdente, pensando no futuro, cuidando da sua família, abençoando as pessoas que te cercam, pagando em dia as suas contas, não se endividando, não pegando emprestado. Quando você entende esta dinâmica financeira, você vai perceber que você pode honrar Deus muito mais com os 90% que você administra do que com aqueles 10% que você dedica a Ele. Tem pessoas que acham que pagar o dízimo é pagar uma taxa para fazer o que quiser com os outros 90% e não tem nada a ver com isso. Eu e você precisamos aprender a utilizar todos os recursos que Deus nos deu para ser bênção na vida dos outros e ser bênção na nossa vida também. O Senhor não quer que você faça votos de pobreza, o Senhor não quer que você coma da pior qualidade, tudo seja de mesquinharia na sua vida. Não, não. Nosso Deus é um Deus rico, é um Deus abundante, é um Deus que nos abençoa e eu tenho certeza que Ele deve estar falando no teu coração para que você possa viver uma vida de generosidade e abundância na presença dEle. Eu quero orar por você que de repente está desempregado ou endividado, ou por você que tem muito, mas precisa aprender a dinâmica de dar e receber, precisa aprender a ser generoso. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, obrigado porque o Senhor supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pois não somos merecedores de nada, mas tudo que temos vem das tuas mãos. Eu te peço, Pai, multiplica as sementes nas mãos de cada um dos teus servos. Abre as portas de emprego, supre as suas necessidades. Seja Jeová Jireh na vida de cada um deles. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Que Deus te abençoe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Abençoe as pessoas que te cercam e até amanhã às 9h30.